Paz, irmãos, estamos juntinhos para mais uma escola dominical. Glória a Deus por isso. Nesta manhã queremos desde já dizer a todos, sejamos bem-vindos a mais uma escola dominical para aprendermos do Senhor, crescermos na graça, no conhecimento do nosso bondoso Deus. Glória a Deus por isso. Nós queremos começar este momento da escola dominical, a abertura da escola dominical, a devocional, com a leitura em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 e depois vamos ler outros versículos. 2 Crônicas 20, de 1 a 4. Fala da vitória de Josafá sobre os moabitas e amonitas. Essa história é linda, é maravilhosa. Quem puder ler todinha depois é um aprendizado muito rico. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Veja que versículos maravilhosos, preciosos. Aí o versículo 17 diz assim: neste encontro, é o Senhor mandando o recado para Josafá, mandando a promessa para Josafá, através do Santo Espírito. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Esse é o versículo 18. No versículo 30, fechando esse tema aqui, diz assim: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Veja que vitória grandiosa Deus deu a Josafá, porque ele ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu às instruções do Senhor e prostrou-se em terra, apregoou o jejum. Todos ali estavam imbuídos no mesmo propósito de buscar do Senhor a vitória, e a vitória chegou. E a vitória foi linda, a vitória foi maravilhosa. E esse ocorrido na vida do rei Josafá traz para a gente um ensinamento muito maravilhoso, que nos momentos que a gente tem a tendência de ficar apavorados, como Josafá ficou, com medo, a Bíblia diz que ele teve medo, Não nega o medo que ele teve, o povo teve medo, mas ele não ficou paralisado no medo, ele teve uma ação, ele prostrou-se e foi adorar, ele foi buscar ao Senhor. Então no medo, na angústia, no desespero, no aperreio, na perturbação, nas incertezas, a instrução que fica para a gente é: vamos buscar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar louvores ao nosso Deus no meio das lutas, das tempestades. Vamos cantar ao Senhor, irmã Sônia, que adora louvar ao Senhor. Então nós vamos buscar ao Senhor, mesmo no meio das lutas, das tempestades, tendo a promessa de Deus, que Ele peleja por nós. E vamos colocar nas mãos do Senhor as lutas que nós temos certeza que nós não temos como resolver humanamente falando, mas também temos a certeza que espiritualmente falando e de forma sobrenatural o Senhor tem todo o poder para resolver, como fez assim na vida de Josafá, dando vitória ao seu reino. Glória a Deus por esta bênção na vida dele há tantos anos atrás, e glória a Deus pelas bênçãos que recebemos do Senhor também nos tempos atuais. Confiando sempre no Senhor, depositando nele a nossa esperança e a nossa fé plena de que Ele cuida de nós e Ele tem interesse de cuidar de cada um de nós e de resolver as nossas lutas. Glória a Deus. Nós vamos orar, meus irmãos, agradecendo ao Senhor pela vida dos aniversariantes que já tivemos esse mês: Augusto, Chauara,
Aniversário de casamento de Michel e Jaqueline. Dia 10 temos o aniversário de Pedro. Deus abençoe esse príncipe lindo. E dia 16 tem mais um aniversário de casamento meu e do meu querido Adoniran, né? Que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando cada dia mais sabedoria para caminharmos juntos. Estamos completando 40 anos de caminhada e somente com a presença de Deus isso é possível, irmãos. Então vamos orar ao nosso Deus, agradecidos pela sua bondade e pela família do mês, que é a irmã Sônia, que gosta tanto de cantar como Josafá no meio das lutas e das pelejas também, né, irmã Sônia? Deus continue abençoando poderosamente. Todos nós adoramos o Senhor, glorificamos o Senhor, mesmo quando as coisas não estão bem. A gente é movido pelo Espírito de Deus a louvar e adorar o Senhor e buscar a sua face. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos, irmãos. Pai, nesta manhã queremos te agradecer, Deus de amor, Deus de bondade e de misericórdia, porque o Senhor já acrescentou mais um ano de vida na vida dos teus filhos, Augusto, Chauara, acrescentou mais um ano de união conjugal de Michel e de Jaqueline, estará dando mais, Senhor amado, dia 10, mais um ano de vida a Pedro, mais um ano também de união conjugal a mim, a Dona Irã. Que as nossas vidas sejam sempre, Pai, cuidadas pelo Senhor e que o nosso olhar esteja no Senhor. Que nada, Senhor, nos embarace nessa terra para que a gente tire o olhar de Ti e se perca na caminhada, Senhor. Abençoa os Teus filhos aqui da igreja, Senhor amado, cuidando de cada um. Todos os Teus filhos espalhados na face da terra, cuida de suas necessidades, das suas angústias, das suas urgências a serem resolvidas, Pai. Toma em Tuas mãos tantas situações, tantos problemas que nós não temos como cuidar, como fazer, como resolver. Mas nós temos uma bênção tão grande que temos um Deus que tudo pode. Glória a Deus por isso. Cuida da irmã Jaqueline, Senhor, de Késia. Cuida do seu pai Aldo, Senhor amado. Eu peço também pela minha irmã Késia, que o Senhor esteja cuidando das emoções dela. Abençoa minha tia Josefa, que está bastante doente ali no Ceará, meu Deus. Seja conosco, Pai. Abençoa Ceissa também, Senhor. Abençoa poderosamente, Pai. Te peço pela família de irmã Sônia, que as Tuas mãos santas e poderosas estejam sobre esta família, dando vitória em tudo. E dá vitória a Luana, sua nora, que vai ter um bebezinho Esther, Senhor, a nenenzinha. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, seja em bênção, Pai. Pedimos um domingo de paz na Tua presença, de alegria do Teu Santo Espírito. Abençoa mais uma vez, te rogamos, todo o Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Vamos hoje dar início a mais um estudo bíblico na nossa lição bíblica de número 6, cujo título é esse que você está vendo aí na tela, Convertidos para adorar ao Senhor. O texto básico é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Para mim, uma grande alegria, um prazer poder falar com você mais uma vez através deste vídeo. Vamos juntos, então, crescer um pouco mais no conhecimento da palavra do Senhor, para o nosso bem e para a glória do nosso Deus. Vamos juntos então, irmãos. O texto bíblico é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Mas eu coloquei aqui os dois versículos e coloquei na tradução Nova Almeida atualizada apenas para tornar a leitura um pouco mais fluida. E então acompanhe comigo a leitura. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Este processo de mudança, a saída da idolatria, essa mudança maravilhosa, essa conversão para a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos juntos então. A introdução diz: todos são adoradores, não há neutralidade. Se alguém não adora a Deus, adora alguma coisa ou alguém. Esta lição abordará o processo de mudança da adoração de falsos deuses para o Deus verdadeiro. Um primeiro ponto aqui. Todos são adoradores,
nós já sabemos disso e falamos sobre isso lá no início da nossa revista, no primeiro estudo. Se você voltar lá, você vai verificar que nós falamos sobre isso. Então, nós resumimos aqui algumas verdades importantes a respeito deste fato, de que todos são adoradores. Bom, em primeiro lugar, nenhuma civilização, ao longo da história humana, deixou de desenvolver, ainda que minimamente, algum tipo de sistema religioso. O pastor Luiz Saião, que vira e mexe eu gosto de citar, o pastor Batista lá de São Paulo, e ele costuma falar sobre isso, dando exemplo de como as civilizações tratam a morte. Ao longo da história humana, não se tem conhecimento de nenhum povo que trata a morte sem conferir a ela alguma importância, inclusive espiritual. Sempre tratam a morte de alguma maneira especial, conferindo alguma espiritualidade, algum elemento espiritual, religioso, ou sobrenatural, ou místico, enfim. Mas sempre tratam a morte de uma maneira diferente. Não há registro de nenhuma civilização ao longo da história humana que não tenha desenvolvido, ainda que minimamente, algum tipo de sistema religioso. Em segundo lugar, ainda que um homem não participe de um sistema religioso instituído formalmente, com regras e processos que devem ser observados, tudo que ele é e faz sempre apresenta sua religiosidade, principalmente em suas disposições mais básicas. Ou seja, quando falo em disposições básicas, falo de suas atividades do cotidiano, do dia a dia, aquilo que ele faz corriqueiramente. Falando sobre isso, o professor e teólogo calvinista James K.A. Smith, ele disse o seguinte: você pode estar adorando outros deuses sem nem ao menos saber. Liturgias culturais não são apenas eventos isolados dos quais você participa sem perceber. São práticas formadoras que fazem algo a você. De forma inconsciente, mas eficaz, harmonizam seu coração com os cânticos da Babilônia e não com os cânticos de Sião. O que é que o James Smith quis dizer? O seu livro, Você é Aquilo que Ama, trata das rotinas do dia a dia, porque, embora nós tenhamos a pretensão de moldar a cultura, com frequência o que acontece é exatamente o inverso. A cultura nos molda e acaba fazendo algo a nós e nós não percebemos isso. Ela vai moldando o nosso coração e nós vamos, ainda que inconscientemente, aprendendo, por assim dizer, a adorar certas coisas que não devíamos adorar. Nosso coração vai direcionando, canalizando suas forças e sua atenção para coisas que não são do agrado de Deus. No nosso cotidiano, nas nossas rotinas mais básicas. E essa é a tese do seu livro, né? Você é aquilo que ama, você é aquilo que faz, e o que você faz é o que domina o seu coração. Então, certas coisas que fazemos, nós devemos deixar de fazer. O livro fala sobre a importância da disciplina espiritual, da formação espiritual, das práticas cristãs. Então, o homem é um ser religioso. E ele nasceu por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, com essa sede de Deus. E aí, no afã de ter um contato com o domínio espiritual ou com uma realidade sobrenatural, ele acaba inventando meios para ter contato com este mundo. O que nós sabemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, idolatrias e feitiçarias são obras da carne, porque o homem tem esse desejo de ter um contato com o sobrenatural, com o mundo espiritual, aí inventa meios que não são os meios corretos, legítimos, não são o meio, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, todos são adoradores, este é um fato, é uma verdade. Ainda que tente se negar isso, é uma verdade. Tópico 1, mortos para Deus.
Por mais que se tente negar isso, acabei de falar, todos os humanos são seres religiosos e dedicam sua adoração a alguém ou alguma coisa. Quando dizemos que os homens estão mortos em seus delitos e pecados, conforme Efésios 2:1, não estamos afirmando que antes da conversão não havia uma atividade religiosa. Na verdade, estamos afirmando que toda a atividade religiosa do homem caído é vã, contrária a Deus, e desemboca em idolatria. É necessário analisar brevemente os efeitos do pecado na existência humana. Acabei de citar Gálatas 5:20. É bom você ler e lembrar deste trecho aqui da nossa revista. A atividade religiosa do homem, toda atividade religiosa do homem caído é vã, contrária a Deus e desemboca em idolatria. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, nas obras da carne, nós vemos que idolatria e feitiçarias são obras da carne. As obras da carne são ações humanas resultantes dos desejos pecaminosos do ser humano. Com o desejo de ter um contato com o sobrenatural, com o mundo espiritual, ele desenvolve meios, inventa meios escusos, e não são os meios corretos, legítimos, apresentados pela palavra de Deus. E existe, na verdade, um só meio, um caminho para termos contato com Deus, que é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos falar agora sobre esta questão de todos os seres humanos estão mortos em seus delitos e pecados. E nós estávamos mortos também. É sobre isso que vamos falar agora. Bom, em primeiro lugar, já que vamos falar sobre isso, tendo como base esta citação de Efésios, coloquei aí Efésios 2, do 1 ao 3, acompanhe comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, também, como também os demais, Efésios 2, do 1 ao 3. Então, olhe ali para a parte de cima do slide e acompanhe comigo. A morte, aqui, não é uma figura de linguagem, mas uma declaração real da condição moral e espiritual de todos os que estão fora de Cristo. Veja, os teólogos, eles concordam que a morte aqui diz respeito tanto à morte física como à morte espiritual, mas especialmente à morte espiritual, a condição na qual os seres humanos se encontram e na qual eles não podem, não conseguem e até não desejam achegar-se a Deus, chegarem-se a Deus. Eles não podem fazer isso porque estão mortos. Então, é a condição espiritual e moral. Primeiro, espiritual, como resultado do pecado, das transgressões e pecados, ou delitos e pecados, um homem encontra-se morto, escravo do pecado, e não tem forças para se achegar a Deus. E condição moral, porque veja o que está escrito aí a partir do versículo 3. Nós andamos outrora seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Então, mais uma vez eu cito Gálatas, capítulo 5, as obras da carne. Dentre elas está escrito lá contendas, porfias, mentira, glutonaria. Então, nesta condição, ela é uma condição moral degradante. Não é uma condição que pode se dizer moralmente boa, porque essas ações são imorais. Não respeitam nenhuma ética, não somente a ética cristã, mas uma boa ética, por assim dizer, porque são porfias, contendas, mentira, glutonaria, prostituição, etc, etc. Então, é a condição moral negativa e também espiritual, na qual o homem se encontra. E nós, ao longo deste tópico 1, vamos responder algumas perguntas, irmãos, que aparecerão sempre destacadas
na cor verde, como você vê lá embaixo. São perguntas que foram apresentadas como sugestão para o nosso estudo pela própria revista do professor, e eu coloquei aqui, nós vamos responder essa pergunta juntos. A primeira pergunta, então, que se apresenta diante deste texto é: o que significa ser filho da ira? Pelo próprio texto, claro, não vamos fazer exposições longas aqui, porque não é o espaço apropriado, mas éramos, por natureza, filhos da ira. Uma vez que estávamos andando segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, então fazia aquilo que não agrada a Deus, somos então alvos merecidamente da ira de Deus, porque estávamos distante dele e éramos chamados, veja no finalzinho do versículo 2, de filhos da desobediência. Então, nós somos, por natureza, filhos da ira, nascemos em pecado. Mais à frente você vai ver a citação de Davi no Salmo 51, versículo 5, em pecado me concebeu minha mãe. Então, por nascermos em pecado, nós somos, por natureza, filhos da ira. Somos filhos da desobediência. Então, mais uma vez citando o pastor Luiz Saião, ele diz: se você pega uma criança, solta ela no canto, deixa ela quieta, pode ter certeza que ela não vai lá por si só, por vontade própria, de maneira livre e espontânea, começar a estudar aritmética, estudar algum idioma, ou fazer alguma coisa assim nessa direção. Mas, muito pelo contrário, a criança vai, por incrível que pareça, embora seja criança, vai ter uma tendência para o que não é legal, o que não é direito. Então, isso é ser filho da ira. Por natureza, ser filho da desobediência, escravo do pecado, porque nós já nascemos em pecado. Continuando, então. Bom, são essas as 7 perguntas, né? Como o pecado de Adão atingiu todos os homens em todas as épocas e também a criação? Por que os pecadores são inimigos de Deus? O que significa ser filho da ira? Existem muitas pessoas que não são cristãs, mas dignas, honradas e cheias de virtudes. Elas também estão mortas em seus delitos e pecados? Você sabe a resposta. Como a pessoa que está morta em delitos e pecados adquire vida? Uma pergunta importante. Já que existem pessoas tão piedosas, amáveis, respeitosas, cheias de virtudes, não seria um exagero bíblico dizer que todas pecaram e carecem da glória de Deus? É uma pergunta que complementa a anterior. E, por fim, por que todas as decisões e ações tomadas pelas pessoas que não têm um relacionamento filial com Deus são afetadas pelo pecado? Também é uma pergunta importante. Então, vamos aprender, vamos responder este breve catecismo aí apresentado pela revista. Bom, subtópico A. O pecado de Adão atingiu todos os homens em todas as épocas. Isso inclui a criação, Romanos 8, 19 a 21. E todos os seres humanos. Inclui a criação e todos os seres humanos. Abre aspas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. Abre aspas novamente. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, Romanos 5:12. Adão era o representante da criação diante de Deus, e quando ele pecou, toda a criação caiu com ele. É importante entender a extensão do pecado para se reconhecer que ninguém está alheio aos seus efeitos desde a concepção. Aí está. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5, conforme Isaías 48:8. Após a queda, todos os seres humanos nascem na condição de pecadores. Então vamos retornar aqui e responder a segunda pergunta. Como o pecado de Adão atingiu todos os homens em todas as épocas e a criação também? Bom, irmãos, o pecado atingiu a todos porque Adão, ele é apresentado para nós na Bíblia como representante do ser humano. O representante do ser humano. Inclusive, Adão significa homem, né? Essa é uma curiosidade, mas ele é apresentado como representante do ser humano. A Bíblia não apresenta a morte simplesmente como um fenômeno biológico, unicamente, mas como este fenômeno espiritual, sobrenatural. A morte espiritual que advém do pecado. Então, o pecado ele é transmitido aos seus descendentes.
É assim que a Bíblia nos mostra. E aí você tem Romanos 5,12, você deve ler Romanos 5, do versículo 12 ao versículo 21, para ter um quadro completo de como isso acontece. E aí Paulo, ele nos apresenta, ele faz uma comparação, ele contrasta Adão e Cristo. Adão, o representante de toda a raça humana, e Cristo, que é um novo Adão, apresentando como representante de todos aqueles que creem, que são que todos os obedientes, os eleitos de Deus, por crer em Cristo, a partir de Cristo, muitos são perdoados e serão salvos. Então, pelo pecado de um, muitos morreram. E pela obediência de um só, muitos serão salvos. Então, como o pecado de Adão atingiu todos os homens em todas as épocas? Atingiu todos os homens porque Adão era o representante do ser humano. E ele, por ter pecado, as consequências foram transmitidas a toda a sua descendência. E a criação também. Quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, o surgimento dos espinhos, dos cardos e abrolhos, mostram que a natureza, ela também sofreu as consequências do pecado. A maldita a terra também por causa de ti, disse Deus. Então a natureza também foi afetada. Ela agora apresenta-se com... As árvores têm agora espinhos, então o trabalho do homem para colher um fruto não vai ser mais algo simples, mas vai ser um trabalho mais penoso, mais árduo. Então a criação também recebe as consequências, sofre as consequências. Subtópico B, o pecado nos tornou inimigos de Deus. Todos nós, abre aspas, andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. Tiago registra que aquele que quiser ser amigo de Deus, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4, parte B, conforme Colossenses 1:21. A ruptura que o pecado causou na comunhão entre Deus e o homem não nos tornou somente desobedientes, mas também rivais da vontade divina. Um homem não alcançado pela graça deseja pecar e servir a outros deuses. E aí surge a terceira pergunta, irmão. Por que os pecadores são inimigos de Deus? Então veja, por natureza éramos chamados filhos da ira, porque já nascemos em pecado e somos chamados filhos da desobediência. Nascemos em pecado e éramos escravos do pecado e fazíamos o que não agradava a Deus. E é interessante a gente perceber o seguinte, irmãos, que lá no texto de Efésios, veja que Paulo diz, ele vos deu vida, ele está se dirigindo aos seus ouvintes, vos deu vida. Versículo 2, nos quais andastes. Aí versículo 3, entre os quais também todos nós, aí ele se inclui, seguindo as inclinações da nossa carne. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja que isso se aplica a toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele está falando, primeiro começa falando, se dirigindo aos seus ouvintes, depois se inclui e fala de todos os demais no final. Tá bom? Vamos voltar lá. Bom, então, por sermos filhos da ira, fazendo o que não agrada a Deus, filhos da desobediência, nascendo em pecado e cometendo pecado porque éramos escravos do pecado, éramos, consequentemente, considerados inimigos de Deus, porque não fazíamos a vontade de Deus. E, veja, Colossenses 1:21, que é citado pela revista, eu coloquei aqui, embaixo da pergunta, este versículo na tradução NVT. Então, veja que interessante o que está escrito aí. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Aí embaixo, entre aspas, obras malignas. Esses pensamentos e ações
Maus pensamentos e ações, em outras traduções, aparece como obras malignas. Então, por que os pecadores são inimigos de Deus? Porque eles praticam obras malignas, praticam o que não é do agrado de Deus. Maus pensamentos e ações também negativas que não são do agrado de Deus. Então, por esta razão, os pecadores são chamados de inimigos de Deus, porque não fazem a sua vontade, como está escrito aí, não são somente desobedientes, mas rivais da vontade divina, porque não cumprem a vontade divina, são então inimigos de Deus. Por esta razão, os pecadores são inimigos de Deus. Continuando então, subtópico C, o pecado matou o homem, afastando-o de Deus. O apóstolo ensina, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Efésios 2:1, Gênesis 2:17, e ainda as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. A morte espiritual diz respeito à impossibilidade que o homem tem de voltar a Deus, voltar-se para Deus, por seus próprios esforços e méritos. Então, essa é a morte espiritual sobre a qual falei no início da nossa conversa hoje aqui. Os teólogos, repetindo, irmãos, quando a Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, os teólogos concordam que trata-se ali, a Bíblia está se referindo tanto à morte física como à espiritual, mas particularmente sobre a morte espiritual. É o que Paulo está querendo destacar. O pensamento foi obscurecido, a mente cauterizada, dificuldade de entender, perceber a glória de Deus, de entender a sua real condição. Nós falaremos sobre isso no próximo domingo, as consequências do pecado no ser humano, a extensão das consequências, não é? As faculdades humanas que foram todas afetadas pelo pecado. Mas, enfim, a morte espiritual é isso. O pecado matou o homem. Ele agora não tem condição, por si só, de voltar-se para Deus. Consequentemente, então, ele vive distante de Deus, como está escrito aí no título, afastando-o de Deus. Matou o homem afastando-o de Deus. Ele permanece longe, permanece distante, não consegue se achegar e fica lá distante, precisando de um Salvador. Então, aí vem a quarta pergunta. Como a pessoa que está morta em delitos e pecados adquire vida? Vamos primeiro concluir a leitura da revista. Há um abismo tão grande entre o pecador e o Senhor que é impossível para um homem aproximar-se. Ainda mais triste, o pecador não deseja aproximar-se. Pelo contrário, quanto mais pudesse afundar no pecado, mais ele afundará. Então, como uma pessoa que está morta em delitos e pecados adquire vida? Ela mesma não adquire vida. Assim, ela não consegue conquistar essa vida. Ela recebe vida de Deus. Então, isso acontece de maneira soberana e secreta. Deus concede vida àqueles que ele escolheu, os seus eleitos, os eleitos de Deus, que ele escolhe, que ele chama, os escolhidos atendem ao chamado pela pregação, ao ouvirem a palavra, ao terem contato com o evangelho, lido, ouvido, de alguma maneira ele atende ao chamado, responde positivamente porque foi escolhido por Deus, e aí Deus concede vida a ele. E, César, seja mais bíblico. Em que momento exatamente? Quando cremos em Cristo, para ser mais exato biblicamente, e recebemos o Espírito Santo, recebemos a vida de Deus. Então, aquele que tem o Filho tem a vida. Então, biblicamente falando, seria neste momento. Mas Deus concede a vida àquele que creu porque ele foi escolhido e regenerado. Ele, então, recebe vida de Deus de maneira secreta e soberana. Deus que dá a vida. É um dom. A vida é um dom de Deus. A vida de Deus. Então, ele, o pecador, que está morto em seus delitos e pecados, ele não consegue conquistar essa vida. Não tem como. Ele precisa de alguém que dê vida a ele. É Deus que dá a vida.
Bom, e por último, mais duas perguntas, né? A pergunta 5 e a 6, e você vê esse slide aí todo preenchido, porque tem uma citação um pouco longa, mas nós vamos ler juntos, e vocês verão que arrematadora esta resposta de John Stott. As perguntas são as seguintes: existem pessoas que não são cristãs, mas são dignas, honradas e cheias de virtudes. Elas também estão mortas em seus delitos e pecados? Esse é um pensamento muito comum no mundo, não é? Muitas vezes vemos as pessoas argumentarem dessa maneira, apresentarem esse argumento, mas eu sou uma pessoa boa, honrada, digna, caráter ilibado, nunca fiz nada de errado, não minto, não roubo, né? Alguns até brincam, né? Não bebo nem fumo, né? Enfim. E a pergunta 6, já que existem pessoas tão cheias de virtudes, não seria um exagero bíblico dizer que todas pecaram e carecem da glória de Deus? Não é um exagero. Então vamos à resposta. Acompanhe comigo. Se não quiser acompanhar para não cansar a vista, me ouça e preste bastante atenção. A declaração bíblica sobre a condição de morte das pessoas que não estão em Cristo levanta problemas para muitos, porque não parece se conformar com os fatos da experiência diária. Muitos que não professam a fé cristã, que até mesmo repudiam Jesus Cristo, parecem estar muito vivos. Um tem o corpo de um atleta cheio de energia e o outro a mente ativa de um estudioso. Um terceiro, a personalidade vivaz de uma estrela de cinema. Devemos afirmar que tais pessoas, se Cristo não as salvou, estão mortas? Sim, com certeza. Devemos dizer e dizemos exatamente isso. Na esfera de maior importância, que não é o corpo, nem a mente, nem a personalidade, mas a alma, elas não têm vida. Estão cegas para a glória de Jesus Cristo e surdas para a vida do Espírito Santo. Então, irmãos, essa é que é a questão. Este que é o cerne da questão. O que importa não é a esfera física, a esfera mental, mas a esfera espiritual. É isso que importa. Então, por mais que vivam vidas muito boas e estejam muito bem, me lembro agora do Salmo 35, versículo 9. Ou é 39, versículo 5. Mas você pode abrir a Bíblia e conferir. Está escrito lá: por mais firme que o homem esteja, ele é todo vaidade. Então, nós devemos buscar a Deus. Este é o dever de todo homem. Toda essa glória física ou mental, o grande poder, a inteligência, um homem prodigioso mentalmente, eruditamente, intelectualmente, tudo isso vai passar. O que fica é a nossa relação com Deus. No futuro, ele vai fazer uma separação na colheita junto com os santos anjos. Aqueles que creram em Cristo terão um futuro. E aqueles que não creram em Cristo viveram indiferentes a Ele, alienados em relação a Ele, alheios a Ele, vão para um outro destino. Esta que é a grande questão. Na Bíblia nós temos Rico e Lázaro, que mostram um homem que vivia aqui em abastado e outro que vivia pobre. Mas cada um foi para um lado diferente, teve um destino diferente. Assim nós acabamos nossa reflexão hoje. Espero que os irmãos tenham gostado e tenham sido edificados. Nos encontraremos no domingo que vem, se assim Deus quiser e permitir. Para mim foi uma grande alegria. Fiquem todos na paz do Senhor. Graça e paz, irmãos. Bendizemos o nome do Senhor pelo estudo da palavra do Senhor, que ela encontre cada vez mais lugar no nosso coração e no nosso viver diário para a glória e louvor do nome do Senhor e para a proclamação do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos deixar para os irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra no Salmo 119, a partir do verso 89 ao 96.
Assim nos diz a palavra de Deus: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu, a tua fidelidade se estende de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Assim nos instrui a palavra do Senhor. Nós queremos orar nesse instante, agradecendo a Deus pela vida do Pedro Mariano, que ontem completou mais um ano de vida, o seu segundo ano de vida na presença do Senhor, vida esta concedida pelo nosso Deus. Que ele cresça, o crescimento que vem do Senhor, que a sua vida seja cheia da graça do Senhor Jesus. Nós oramos também pela nossa irmã Sônia, esta nossa irmã valorosa na obra do Senhor, na igreja do Senhor, servindo a Deus com alegria e com compromisso às coisas do Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Oramos também pelos nossos irmãos enfermos, que no nome do Senhor Jesus sejam curados e que logo, logo, meus irmãos, estejamos reunidos normalmente na vida da igreja. Louvamos a Deus pelas famílias da igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, graças te rendemos pelo dom da vida em Cristo Jesus, pelo estudo da tua palavra que tivemos, pela alegria, por podermos desfrutar, Senhor, da tua presença constante, do teu cuidado diário, da tua bondade, da tua graça sobre nós. Queremos te agradecer pelas famílias da tua igreja, te agradecer, Senhor amado, pela vida da nossa irmã Sônia e pedir ao Pai querido que tu estejas com a tua serva, com a família da tua serva, com a casa da tua serva. Tu estejas cuidando da saúde da tua filha, Pai, e que ela esteja dia a dia caminhando na tua presença com determinação, com fé, com coragem, com discernimento que vem do Senhor. Sê, ó Pai, com a tua filha, abençoando-a em nome de Jesus. Agradecemos a ti também, Senhor amado, pela vida do Pedro Mariano, esta criança, Senhor, que é tua, que pertence a ti, que é dádiva tua, Senhor, para os seus pais, seus avós, para todos os seus familiares e para a tua igreja também, que o abraça, que o acolhe, que o ama, Pai. Louvamos a ti, Senhor, pela vida do Pedro e que ele cresça o crescimento que vem de ti para a glória e louvor do teu santo nome. Nós queremos suplicar, ó Deus, a tua bênção de cura para os nossos irmãos enfermos. Nós queremos suplicar também a tua bênção de trabalho
para os nossos irmãos que se encontram desempregados e que o Senhor acrescente dia a dia, Senhor, o pão necessário para o nosso sustento. Que cada mesa, cada casa, cada lar sinta a tua proteção e a segurança que vem de ti. Sê, Senhor, conosco, sê com a tua igreja, nesse processo de retomada gradual dos trabalhos presenciais da tua igreja, Senhor amado. Ó Pai, sê com aqueles que estão combatendo diretamente esta pandemia, os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, todos envolvidos, Senhor, no combate a esta pandemia, e que logo, Senhor, a vacina venha, segundo a tua vontade, restabelecendo, Senhor amado, a segurança das nossas entradas e das nossas saídas, para a glória e louvor do teu santo nome. Sê conosco, perdoa os nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. Oramos. Amém, Senhor. Recebam, meus irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.